E eu e a Andressa vamos receber agora o jurista Fernando Nasser. Professor, é um prazer ter você aqui conosco. A gente está cheia de dúvidas jurídicas para tirar com o senhor. Já temos ele aqui conosco para colocar na telinha aqui comigo e com a Andressa. Ah, o professor chegando aqui. Professor, que honra falar com o senhor de novo. O momento exige, né? A gente está cheia de dúvidas. Professor, eu vou começar de trás para frente aqui. Falar da última dúvida que surgiu. Eu acho que a questão mais importante ali das preliminares que foram avaliadas, que deixou as defesas talvez um pouco esperançosas, mas que deixou todo mundo de olho e acho que deve ter deixado o Mauro Cid muito preocupado. Foi a manifestação do ministro Luiz Fux, que foi ali, de certa forma, eu não diria acompanhada, mas teve ali uma pontinha de acordo da ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin também demonstrou preocupação com a delação de Mauro Cid. Todos eles votaram para manter a delação de Mauro Cid neste momento, mas não descartaram manter as provas, mas tirar os benefícios lá na frente se ele tiver mentido. Como que o senhor avalia essa questão, essa observação final ali, professor? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Andressa. Um prazer estar de volta aqui, um prazer estar com você, Raquel, minha amiga. Raquel, a delação, uma colaboração processual, ela é um instituto novo no Brasil, né? Nós temos pouco mais de 10 anos de experiência disso e algumas experiências muito mal sucedidas, o que inclusive foi mencionado no julgamento. Então, o Supremo é o tribunal que tem, nas últimas oportunidades que analisou o tema, dado os contornos de como funciona a delação, até onde ela vai, quais são os requisitos para que ela seja aceita, para que os benefícios sejam outorgados. Me parece aqui que o ministro Fux, o ministro Zanin, a ministra Carmen, eles apenas reafirmaram aquilo que está na jurisprudência do Supremo. Ou seja, eu só tenho como saber se é verdade tudo aquilo que foi dito pelo colaborador ou pela colaboradora ao final do processo. A partir do momento em que as provas forem produzidas em juízo, com o crivo do contraditório, ou seja, permitindo que os advogadas do outro lado, também façam suas perguntas, avaliem, a partir do momento que sejam eventualmente produzidas laudos periciais em cima de documentos, só aí é que é possível saber se o delator efetivamente falou a verdade sobre todos os temas que trouxe ou não. E, portanto, só ao final do julgamento é que vai se saber qual é a extensão do benefício que vai ser concedido. Você tem no começo algo como se fosse um protocolo de intenções, né? Um certo compromisso. Se aquilo que for trazido efetivamente corresponder com a realidade, você vai ter esses benefícios. Mas isso só pode ser visto depois, na hora do julgamento. Se tiver perguntas para o professor, fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho agora também da estratégia das defesas, porque minha sensação é que ali, quando a gente via, mesmo que seja naqueles 15 minutinhos iniciais, dava para a gente sentir um pouco qual vai ser as estratégias das defesas no julgamento de mérito. Queria chamar a atenção primeiro para um vídeo que a gente separou do advogado Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia.
Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe, com o uso do comando militar, quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro. Queria trazer a questão tanto para o professor Neisser quanto para a Andressa. Essa fala do Velarde, e aí juntando com outros momentos em que ele, na apresentação dele toda, para mim deixa muito claro, ele não nega tentativa de golpe, ele não nega o 8 de janeiro, ele não diz que foi coisa de velhinhas. O que ele coloca é, não dá para comprovar que Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa. Em um outro momento, ele questiona também o início, ele questiona o início e a linha final da acusação da PGR. Ele questiona, é possível dizer que as lives do presidente Jair Bolsonaro, lives públicas, são o início da tentativa de golpe, são o início de toda essa narrativa? Não. É possível dizer que Jair Bolsonaro era o mandante do 8 de janeiro, na visão dele, na argumentação da defesa? Não. Ele questiona se a PGR tem provas que Jair Bolsonaro efetivamente sabia do plano Punhal Verde e Amarelo. Mas em nenhum momento Velarde fala, por exemplo, que Jair Bolsonaro não teve a reunião com os comandantes das Forças Armadas, que ele não pediu aos comandantes das Forças Armadas para liderar uma insurreição, porque isso ele fez, os comandantes admitiram. Então, ele não chega a negar o golpe, mas ele vai no que acha que são os pontos mais frágeis da PGR. O senhor acha que essa estratégia tem alguma chance de funcionar, professor? Raquel, o Celso Velarde é um advogado brilhante, aliás, como são os advogados todos envolvidos nesse processo, não poderia ser diferente. Parece sim, claro, e em geral advogados tentam manter uma coerência do início ao final durante um processo. Você não começa defendendo a tese A e depois defende a tese B, porque isso tira a credibilidade do que está sendo dito. O Celso Velarde parece mostrar qual é a sua linha. Se a gente parar para pensar, Raquel, diante de qualquer acusação, você vai ter uma possibilidade de defesa, que é dizer aquele fato não aconteceu. A segunda linha é dizer não fui eu. E a terceira é dizer que existe alguma justificativa. Foi legítima defesa, estrito cumprimento do dever. Aqui, aparentemente, o caminho é da ausência de autoria, ou seja, não teria sido Bolsonaro a comandar, a participar, não tinha conhecimento, e, em certa medida, também uma negativa do fato. Porque a defesa, na sustentação oral e na peça que apresentou, mostra ou sustenta que Bolsonaro, mesmo ali ao longo do mês de dezembro, não teria tentado promover um golpe de Estado. Que aquelas reuniões não teriam essa finalidade, não teriam essa capacidade de configurar o crime de golpe de Estado. E aqui, Raquel, para finalizar, como se trata de um crime que, felizmente, não acontece todo dia, e é a primeira vez que isso é levado a julgamento, você não tem ainda uma definição jurisdicional, ou seja, dada por um tribunal, em cima daquilo que a lei diz, do que é efetivamente a consumação, a tentativa de um golpe de Estado. Isso vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal agora. Ele está no espaço da defesa de dizer que aquilo, eventualmente, era uma fase anterior à tentativa. Fazendo um paralelo, imagine que eu pretenda matar uma pessoa. Se eu conversar com um amigo e falar, puxa, estou pensando em matar aquela pessoa, isso não é tentativa de homicídio. Isso é uma fase que a gente chama de cogitação. Aqui, por que a situação é diferente? Porque ele teria dado a ordem, ele teria determinado aos comandantes militares, que são as pessoas que tinham o poder de fazer com que a máquina militar fosse às ruas, e isso não teria acontecido por motivos alheios à vontade dele.
aqui a gente entra, pelo menos no meu sentir, no campo da tentativa. Mas veja que há um espaço para se discutir isso no julgamento. Andressa, dá para perceber que o Vilardi ele vai tentando justificar Jair Bolsonaro de estar fora dessa tentativa de golpe, usando outros pontos que estão ausentes da denúncia da PGR. Ele usa, por exemplo, a entrevista que o ministro José Múcio deu ao Roda Viva, em que ele diz que pediu a ajuda de Jair Bolsonaro para falar com os comandantes das forças que não queriam recebê-lo para fazer a transição de poder. E que Bolsonaro o ajudou. Mas a gente sabe como é a política. Bolsonaro pode dar 2 ou 3 telefonemas pedindo para receber o Múcio, porque, enfim, gosta do Múcio, tem bom relacionamento e pode estar articulando outras coisas. A entrevista do Múcio, ela funciona como um tipo de evidência mais concreta na sua avaliação? Mas o Múcio conta sempre essa história, né, que ele precisou ali da ajuda do Bolsonaro, eles eram colegas da Câmara, né, então não é uma pessoa que o Bolsonaro... O Múcio é muito jeitoso, né, tem interlocução aí com vários segmentos aí da política, tanto é que está no Ministério da Defesa até hoje, embora já tenha dito que quer ir para casa há muito tempo, porque ele consegue fazer essa interlocução. Mas na época, né, o comandante da Marinha não quis receber o Múcio mesmo com o Bolsonaro pedindo, depois não foi na posse, né? Então essa história é assim, mas também não é bem assim. E o fato do Múcio ter que pedir para o Bolsonaro para ser recebido pelos comandantes mostra o contrário do que a defesa do Bolsonaro quer falar, né? Para mim mostra que é o seguinte, havia sim uma resistência de se reconhecer um novo comandante ali, né, das Forças Armadas, né, tanto o Lula quanto o ministro da Defesa. Então, a interpretação desse episódio serve para todos os lados e a defesa do Bolsonaro vai tentar usar da melhor forma para ele, vai ter que chamar o Múcio para explicar melhor essa história toda. Havia uma preocupação do Múcio ali com relação aos acampamentos nas portas dos quartéis, porque existiam mulheres de militares ali, e isso poderia criar uma confusão ainda maior no país. Então, o Múcio tem muita coisa que ele sabe e que ele poderia esclarecer também nesse momento que o país está colocando isso tudo em pratos limpos. Eu queria falar com o professor, Raquel, 2 pontos que eu ouvi ali da defesa e algumas coisas que particularmente me incomodaram do julgamento. Professor, assim, tem o ministro Flávio Dino, né, a todo momento parecia aquele aluno da escola que fica fazendo piadinha, no momento que o professor está ensinando a matéria, dando um ar informal, muitas vezes, para o julgamento, com coisinhas engraçadinhas e tal. E, no final, a ministra Carmen Lúcia traz essa questão, né, do Dia da Constituição e faz ali um depoimento sobre a questão da democracia. Neste momento do julgamento, o senhor acha que cabe outros posicionamentos dos ministros que possam, de alguma forma, antecipar o julgamento deles? Porque a ministra estava falando ali da democracia, do quanto que é importante a gente, né, e eu concordo com ela, a gente louvar um período democrático, mas, ao mesmo tempo, é isso que a gente está discutindo ali, né, um rompimento democrático. Então, ela já se coloca ali a posição dela. E o ministro Flávio Dino, o tempo todo, fazendo graça num julgamento que deveria ser sério e ter toda a seriedade do rito ali, né? Andressa, me parece, veja, o Supremo é formado por 11 ministros e ministra, e cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma. O ministro Dino é conhecido por ter uma verve mais espontânea, ele, inclusive, foi muito bem quisto como ministro da Justiça por esse estilo, por essa forma de enfrentar as adversidades. Não teria como criticá-lo pela forma como se portou no julgamento, até porque me parece que a condução dos trabalhos pelo ministro Zanin foi muito sóbria, foi muito bem feita. Sobre a manifestação da ministra Carmen em defesa da democracia, aqui não está em jogo, me parece, pelo menos, se golpe de Estado é bom ou ruim, se deve ser crime ou não. É claro que é ruim e deve ser crime, e é crime. Então, defender a democracia contra golpes não me parece ser adiantar uma posição de que, neste caso concreto, houve uma tentativa de golpe
e que essas são as pessoas responsáveis por essa tentativa. Eu acho que nesse ponto a ministra Carmen não entrou e jamais entraria antes do momento em que for se manifestar num julgamento de mérito, se a denúncia for recebida, como acho que tudo aponta que será. Professor, vamos avaliar mais um pouquinho essa questão da delação, porque a gente está aqui agora com 2 trechos sobre esse tema. Temos primeiro o ministro Fux, exatamente o que ele falou sobre a delação de Mauro Cid. Vamos ouvir. Pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas realmente eu vejo que nesse momento não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Ele fala então, né, chama o Cid de recalcitrante, fala em 9 delações sucessivas. E aí vamos ouvir o que tinha dito Vilardi, o advogado de Jair Bolsonaro. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. Agora, professor, a gente discutiu essa questão, né? Se pode ser que durante o processo o Cid perca ou não perca os benefícios. Mas eu fiquei me colocando e pensando em um tema mais, a gente olhando um pouco mais distante. Porque a gente tem exemplos disso no Brasil, né? Isso aconteceu no Mensalão, isso aconteceu no Petrolão. Será que algumas dessas questões preliminares, como é a questão da delação do Mauro Cid, num momento político diferente, com um presidente da República de uma outra orientação política, uma nova formação do Supremo, de repente joga-se o caso para uma outra turma. Esses buracos, essas brechas, como a delação de Cid, podem servir para, em algum momento, anular tudo? Raquel, eu não acredito nisso, porque a delação, ela é uma costura de elementos, uma costura narrativa. A delação, ela não é prova. Quando uma pessoa delata, ela traz elementos de prova, mensagens de WhatsApp, documentos, conversas, gastos do cartão de crédito, depende do que é que ela esteja delatando, claro. E a partir disso, ela explica como é que aqueles elementos de prova se interrelacionam. Essa conversa aconteceu nessa ocasião, aí eu fui até esse restaurante, paguei com esse cartão de crédito, encontrei essa pessoa. Então, ela vai dar o caminho pelo qual o Estado consegue encontrar outras provas que reforcem aquilo. A pura delação não prova nada e não condena ninguém.
Então, a invalidade da delação, de certa forma, ela só pode ter repercussão sobre a situação do próprio Mauro Cid. Ela não vai tornar falsas as provas que eventualmente vão dar sustentação ao julgamento e uma condenação. A denúncia, ela usa partes da narrativa do Mauro Cid, mas as provas trazidas com a denúncia, elas por si só é que sustentam tanto o recebimento da denúncia quanto, eventualmente, lá na frente, a condenação do Jair Bolsonaro e de outros dos réus. Agora, um ponto importante que o ministro Fux levantou, e tem a ver com o que eu disse agora há pouco, que nós não temos ainda uma tradição de colaboração processual, como tem, por exemplo, os Estados Unidos, tema que até o ministro Dino levantou durante o julgamento, entender como lidar com uma delação de um delator, um colaborador recalcitrante, ou seja, alguém que hesita, fala uma parte, depois, quando colocado no canto, fala mais um pouco. Quer dizer, você sabe que ele está entregando conforme ele tem que entregar, no sentido de que apareceram elementos e ele precisa incorporar aquilo. Como o judiciário vai lidar com esse tipo de delação, a gente vai ver a partir desse julgamento. Mas, sempre lembrando, eventualmente considerar que a delação tem problemas, tiraria os benefícios do Mauro Cid, mas não teria repercussão sobre eventual condenação dos demais réus. Mas, professor, o ponto que o advogado coloca, tem outro elemento aí, que poderia avançar para uma nulidade de tudo que ele disse, que se inverter o processo. O delator traz os elementos e a polícia vai buscar as provas. Ele diz que isso se inverteu. Então, assim, eu te dou aqui os elementos, você me apresenta as provas, enfim, ele deu uma avançada com relação a essa questão dos questionamentos sobre as várias versões das delações. O que o advogado está colocando é outra coisa. É como se houvesse ali um conluio entre os investigadores e o delator, para que o delator viesse a confirmar a tese da investigação. Então, nesse ponto, a gente não está falando só da delação do Mauro Cid, a gente está falando do sistema judiciário funcionando para dar um jeitinho para as coisas acontecerem. Esse é o questionamento. Andresa, veja, uma colaboração processual, ela é objeto de uma negociação, que envolve uma série de conversas, uma série de reuniões e uma série de documentos. Ela precisa começar com um relato feito pela pessoa que quer ser colaboradora, que já indique quais são os elementos de corroboração, os elementos de prova que tem para sustentar aquilo que ela está dizendo. A partir do momento que isso é apresentado, seja para o Ministério Público, seja para a autoridade policial, essa autoridade vai investigar, vai analisar aquilo, vai ver se há interesse, vai ver se aquilo é inédito, se, por exemplo, aqueles fatos já não estão provados em outra investigação e, portanto, precisa daquela colaboração para ter aquela narrativa e aqueles elementos, e aí abre a negociação. A partir desse momento, você tem um processo que é colaborativo, é dialético, ele vai e volta. Isso é assim em toda a delação, não é uma inovação da delação do Mauro Cid. Eu não tenho como afirmar se as versões apresentadas são acréscimos decorrentes dessa negociação normal ou se houve realmente uma mudança de versões completa que poderia levar a uma nulidade da delação e dos benefícios. Agora, é natural, eu estou delatando, por exemplo, que existiu uma lavagem de dinheiro num escritório de contabilidade. E eu trago informação de 10 operações de lavagem envolvendo 5 clientes. A polícia começa a investigar
e pega mais 10, envolvendo outros 5 clientes. É natural que eles me tragam para uma nova reunião, mostrem essas informações e digam, e aí? E aí eu posso dizer, puxa, essas aqui eu não conhecia, mas de fato faz sentido, ou então essas aqui eu esqueci, mas eu confirmo que elas aconteceram, e isso vai sendo incorporado no acordo de delação. Isso não é estranho. Me parece que o advogado, com muita competência, coloca isso como se fosse algo ilegal, irregular. E aqui não me parece. Ele, até de certa forma, a defesa, ela diz que teria havido uma pressão excessiva por parte do ministro Alexandre para a obtenção desses complementos de delação. E olhando a filmagem do evento, não me parece, com todo respeito, nem um pouco diferente de como as autoridades tratam qualquer acusado e qualquer investigado Brasil afora. Andressa e professor Neisser, eu queria levar vocês a olhar comigo, e vocês que estão nos acompanhando também, a nossa ferramenta aqui, o Wall Flash. Nós separamos, gente, as frases do primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e seus aliados. Vamos acompanhar aqui, ó, vamos passar comigo? Olha, bom, não, volta aqui, gente, foi muito rapidinho, ó, vamos lá. Alexandre de Moraes, as instituições da República foram violadas em discursos públicos agressivos e ataques virtuais. Esse aí foi um dos trechos do Alexandre de Moraes logo cedinho, quando ele resumiu o caso. Você vê que o Flash, olha, ele condensa tudo para você. Você olhando aqui, você já sabe tudo o que aconteceu. Bolsonaro formou organização criminosa para ficar no poder. Isso quem disse foi Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu resumo da denúncia. Seguindo aqui, a defesa de Jair Bolsonaro. Bolsonaro repudiou o 8 de janeiro, falou Celso Vilardi, o advogado do ex-presidente. A defesa de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, sendo eleito, não faz o menor sentido imputar a Ramagem o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele foi candidato a deputado federal e venceu. A defesa argumentava, portanto, que como é que ele queria derrubar a mesma democracia que o elegeu. Vamos seguir? A defesa de Augusto Heleno. Está se querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa. Um pouquinho mais para frente, defesa de Almir Garnier, o comandante da Marinha. A denúncia é inepta. Não menciona de que forma o almirante Garnier contribuiu para os atos golpistas do 8 de janeiro. A defesa de Braga Neto, o advogado Juca Oliveira. Delação de Mauro Cid tem que cair. Ele mentiu. Defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Ora, se algum planejamento golpista estivesse em curso, o denunciado se disporia a receber o coordenador da equipe de transição do governo eleito? Defesa de Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. Não existem elementos sólidos em relação ao general. A denúncia, a narrativa constante da acusação, colide com a própria delação premiada. E a defesa de Mauro Cid? Cid é o colaborador. Ele apenas serviu à justiça. E aí a gente vai ter mais falas aqui, ó, tem mais uma aspa do ministro Flávio Dino, né, que disse: não quero crer que a autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro iria se intimidar numa audiência conduzida pelo Alexandre de Moraes, que cumpriu neste caso não uma possibilidade, mas um dever. Defendendo aí o ministro Alexandre de Moraes das acusações das defesas de ter conduzido a delação de Mauro Cid. Professor Neisser, o que fica muito claro para mim observando as falas dos diversos advogados de defesa é um ponto, é um salve-se quem puder.
Tá cada um querendo livrar o seu cliente, né? E deixando o Bolsonaro na chuva. Até o seu ex-ministro da Defesa, até mesmo o general Augusto Heleno. É normal? Como que o senhor enxerga isso num time que parecia ali tão referenciar tanto Jair Bolsonaro na época em que ele era presidente? Raquel, eu acho que quando a gente olha julgamentos muito grandes, né, que envolvem muitas pessoas, é muito natural, é muito humano que as pessoas olhem para si próprias e tentem se salvar tanto quanto possível, reduzir a pena, evitar uma condenação em um ou outro crime, para com isso ter algum tipo de benefício. Isso é natural. Mas eu acho que uma coisa que amarra o discurso em geral desses acusados, né, Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, todos eles, é uma ideia de tentar colar a versão de que teria sido muito mal feito o golpe e, portanto, ele é tão inviável que não tem como assumir que aquilo que eles estariam fazendo era de fato uma tentativa de golpe. E assim, eles não estão sendo acusados de serem bons ou competentes golpistas, eles estão sendo acusados de serem golpistas, de terem tentado derrubar o Estado de Direito, negar a posse de um governo legitimamente eleito. Ninguém os acusou de serem inteligentes, competentes, mas de serem golpistas. E, portanto, toda a argumentação que gira em torno de mas vê lá se eu quisesse dar um golpe, se eu faria da forma A ou da forma B, não convence. Vai ser preciso conseguir explicar todos os indícios e todas as provas trazidas pelo Ministério Público que dão conta, pelo menos na minha visão, de ter havido uma tentativa ainda que incompetente ou mal feita de um golpe de Estado. Na TV, ó, gente, o All News vai para um intervalo bem curtinho, mas a gente volta, é muito rápido, é muito rapidinho. Fica aí, fica comigo. Quem está no YouTube, chamo agora a nossa Andressa Matais. Andressa, a situação de Bolsonaro, eu acho que talvez a de Braga Neto, ela é um pouquinho, ela é mais delicada, né? Você vê que Braga Neto, o Juca Oliveira, a exemplo do Celso Velarde, o advogado de Bolsonaro, ele vai mais fundo ali na delação do Mauro Cid, ele tenta desconstruir mais as coisas. Por que no caso deles é mais delicado? Tenta explicar para quem está nos acompanhando, enquanto os outros simplesmente tentam fazer a curva ali nas acusações e se desvencilhar de Jair Bolsonaro. E um dado significativo com relação a isso, que eles têm os advogados, né, mais notórios aí desse julgamento, né, que é o Vilarde e o Juca Oliveira, que são advogados bastante reconhecidos, experimentados e que têm ali, né, um respeito, inclusive, dos ministros supremos. A gente viu em vários momentos os ministros fazendo deferência ali aos advogados, numa cena bastante diferente do que a gente acompanhou no julgamento dos que estão presos ali pelo 8 de janeiro, né, em que alguns ministros chegaram ali a dar uns puxões de orelha nos advogados que estavam ali. É o alto comando ali, né, o alto comando no sentido, assim, de quem... a cadeia alimentar ali, é dali para baixo, né, então o Bolsonaro e o Braga Neto, que era o candidato a vice, né, se eles não quisessem, nada daquilo teria ocorrido, então... Claro, tinha muita gente insuflando, muita gente afim de que o golpe acontecesse de fato, de que se perpetuasse no poder, os militares voltassem, né, a ocupar o poder por mais 20, 30 anos, como se chegou a falar naquele momento, né, existia, mas sem o aval do Bolsonaro e do Braga Neto, isso não seria possível. O Braga Neto era a pessoa naquele momento que estava mais próxima ali do Bolsonaro. A todo momento o Braga Neto ele encontrou ali o caminho, né, para também estimular o Bolsonaro a isso, não que o Bolsonaro não quisesse, mas o Bolsonaro alimenta 1000 teorias da conspiração, né, a nossa colega Thaís Bilenque acabou de contar a questão da água, que ele não bebe água se não for uma garrafinha lacrada, porque ele tem medo de ser envenenado. Então, o Braga Neto usava isso também para poder ser um dos poucos interlocutores ali junto ao Bolsonaro. E aí, se empoderando com relação ao Bolsonaro. Então,
os dois estão ali mais sob os holofotes, porque sem eles nada disso a gente estaria acompanhando agora. Certamente, isso acho que são os dois que estão mais ali no topo da organização criminosa, né? O All News voltando do intervalo, estamos analisando, destrinchando o primeiro dia do julgamento da denúncia de Jair Bolsonaro. E agora quero trazer para vocês um fato inusitado que aconteceu logo no começo do julgamento, mas que chamou muita atenção. A ministra Carmen Lúcia passou um sabão muito educado, claro, em um dos advogados. Vamos acompanhar. Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Anotou urnas, e urnas são de outro poder. Não, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. Professor Neisser, ela é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Cuidar da lisura das urnas e da função das urnas é competência da Justiça Eleitoral. O advogado ali do Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, escorregou feio, né? Raquel, eu acho que é pior do que uma escorregada, porque o discurso de que cabe à ABIN, de que cabe aos militares ter um papel de supervisão sobre o processo eleitoral, faz parte da própria narrativa do bolsonarismo, de uma leitura da Constituição que dá esse poder moderador às Forças Armadas. Tudo está imbricado em fatos que vêm lá de trás, vêm desde o questionamento da urna eletrônica, vem da reunião com embaixadores que até levou o TSE a condenar Bolsonaro por abuso de poder político. Então, acho que mais do que um deslize, isso faz parte do próprio discurso desses acusados de enxergar que não é o TSE a autoridade eleitoral, a fim e ao cabo, mas que teria um sobrepoder, né, militar ou da ABIN supervisionando esse trabalho, coisa que é importante frisar para quem nos acompanha, não existe. Não existe na Constituição, não existe na lei. O Tribunal Superior Eleitoral é a nossa autoridade eleitoral, sem necessidade de outras instituições em seu auxílio. E que a ministra Carmen Lúcia, muito atenta, não deixou passar, né? Ela muito ciosa ali do dever dela ali, né, de defender a justiça eleitoral, defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Oi, Andressa. Esse discurso, né, das urnas foi a semente ali do que a gente viu acontecer depois, né? Uma desconfiança, plantar no eleitorado uma desconfiança de que a eleição estava sendo roubada, né, de que o resultado, todo o tempo o Bolsonaro disse que tinha pesquisas, que ele ganharia inclusive no primeiro turno, e que se esse não fosse o resultado, é porque as eleições haviam sido roubadas, que existia todo um conluio, que o Alexandre de Moraes estava trabalhando para, né, que os votos não fossem para o Bolsonaro, mas fossem para o Lula. Então essa questão ficou muito cara ali, né, para todo mundo que trabalhou nessa época no Tribunal Superior Eleitoral, porque a partir dali a gente viu o que viu acontecer no país depois, né? Isso incendiou ali uma ordem de pessoas de achar que a eleição tinha sido roubada, que havia tido um golpe na visão deles, né, no resultado eleitoral. Muito bem posicionado o discurso da ministra para falar, opa, esse discurso não volta, né? Fica aí a experiência, né, daquela que é, infelizmente, a única mulher no Supremo Tribunal Federal. Gente, chegando aqui uma informação, vou pedir para a gente abrir a matéria. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está se posicionando, reagindo à detenção do advogado hoje, de um dos advogados, acho que do Felipe Martins, se não me engano, vamos conferir aqui já, no STF. Lembra que a Letícia Casado, você que está nos acompanhando desde o início no jornal, trouxe essa informação para nós, a nossa colunista. Um advogado foi detido hoje no STF porque tentava entrar
dentro ali da sala da primeira turma, onde ocorria o julgamento, Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins, sem ter se cadastrado para isso. Ele arrumou uma enorme confusão e acabou detido. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota sobre a detenção do Coelho, que é desembargador aposentado. Segundo a entidade, os fatos narrados serão apurados com responsabilidade. A OAB recebe a representação de colegas que relatam cerceamento de defesa e tratará do tema junto ao Supremo. Seguiremos atentos para que a relação entre advogados e magistrados seja sempre marcada por urbanidade e por respeitos recíprocos, afirmou o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. E aqui, como explicando a história, o Sebastião Coelho tentou entrar na sala da primeira turma sem estar credenciado. Ao ser impedido, reagiu com gritos de arbitrários. Segundo a assessoria do Supremo, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura de um boletim de ocorrência por desacato e autorizou, na sequência, a liberação do advogado. Doutor Neisser, professor, eu achei a manifestação do Simonetti, assim, bem ali em cima do muro, né? Ele cumpriu a obrigação da OAB de se posicionar, mas não saiu em defesa do desembargador, não. Eu acho que o Beto Simonetti agiu corretamente, né? Não dá ainda para saber exatamente o que aconteceu. O importante, do ponto de vista de um julgamento, é que ele seja público, e esse era, até pela transmissão para todo o Brasil. Mais do que isso, foi dada a oportunidade de que advogados de outras partes, dos outros processos que não estavam em julgamento, tivessem um acesso numa sala separada. Agora, não me parece que a lei garanta o direito de qualquer advogado que tenha interesse na causa estar presente fisicamente naquela sala, até por uma questão de limitação de espaço e de segurança. Havia regra de credenciamento, havia um limite de número de pessoas. O caso envolvendo aquele colega não me parece que estava em julgamento. Então isso vai ser avaliado, e acho que a OAB se posicionou com bastante responsabilidade no fato e também agiu corretamente. O presidente Luiz Roberto Barroso, né, fez a determinação de que aquilo fosse registrado, mas liberou o advogado, até porque não se trata de um crime com gravidade para tomar outra medida. Andressa, a Letícia Casado me mandou mais cedo uma manifestação aqui da oposição de vários parlamentares que estavam lá acompanhando de dentro do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim reclamando que tinham pelo menos 20 poltronas vazias e que não estavam deixando entrar mais gente lá dentro, né? Queriam mais bolsonaristas lá dentro. Você acha que teve algum tipo de cerceamento? Você recebeu alguma informação desse tipo? Porque me pareceu que houve um cuidado muito grande do Supremo para que as pessoas respeitassem aquele momento, né? Que elas efetivamente ficassem caladas, e parece que isso aconteceu, né? Não se viu cenas como às vezes aparece no Congresso Nacional, que, desculpem a palavra, vira uma várzea, né? Pessoas, os deputados gritando um com o outro, assim, agressões que quase partem para o físico, né? Se respeitou ali a instituição do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo colocou o seu limite ali, né? Quando determinou ali quantas pessoas poderiam ocupar aquele espaço. Não cabia isso. Acho que volta aquele meu comentário de o ministro fazendo piadinhas e tal. É um momento de um julgamento que precisa ser respeitado, você estando de um lado, estando de outro, né? Você estando neutro acompanhando, é um julgamento, se trata ali de um período em que as pessoas vão poder, né, apresentar suas defesas, as suas versões, então as paixões precisam ficar do lado de fora daquela sala, né? A gente vê nos julgamentos lá nos Estados Unidos, né? Acho que o professor pode falar mais um pouco também, como é que isso funciona, não tem imagem, não tem nada, porque é preciso que nesse momento a justiça seja cega e fique atenta aos fatos para poder fazer o seu julgamento de forma mais isenta possível. É isso que se espera
para todo mundo que está enfrentando aí a justiça. Então, é claro que essa turma aí ligada ao Bolsonaro, eles gostam da confusão, eles gostam de criar narrativas para as redes sociais, depois dizer que eles foram cerceados, não puderam participar. Era um bando de puxa-saco que queria ficar ali em volta do Bolsonaro. Tem uma cena assim que é horrorosa, que é o Bolsonaro entrando no elevador, quando ele estava indo embora, ali na hora do intervalo, tem mais de 50 pessoas tentando entrar no elevador pequenininho, que queria ficar todo mundo colado ali no Bolsonaro. Então, nesse momento, assim, tem um monte de urubu ali tentando, né, cercar as pessoas para poder aparecer e ter ganhos políticos ali também. O Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral, né, importante aí para a direita do país. Então, nesse momento se tem de tudo. Acho que o Supremo colocou ali o seu limite quando, né, pediu para deter ali o advogado, disse que não iria aceitar aquele tipo de situação, era um desrespeito aos ministros. Os ministros precisam ter paz, serenidade para poder concluir o seu trabalho, o seu julgamento. O Bolsonaro estar ali, não vejo nada demais. Acho que é direito dele, ele está sendo julgado, então ele participar do julgamento, não acho que isso possa ser considerado uma afronta, e ele ficando quietinho ali, não xingando ninguém. Acho que os outros também, quem sabe amanhã, né, a gente vai ver mais investigados ali também, acompanhando da primeira fila esse depoimento. Nos Estados Unidos, o presidente, em casos criminais, é obrigado a comparecer. Aqui não é. O Bolsonaro começou um movimento ali, vamos ver se isso vai ser copiado pelos demais coleguinhas dele. Vamos ver, né? Agora a gente vai ver também os desenrolares aí políticos disso, principalmente depois que o julgamento terminar. O deputado Sóstenes, líder do PL na Câmara, está aqui enviando mensagens dizendo que solicitou uma visita ao general Braga Neto, que está preso, né, no quartel aí em Brasília. Acho que depois que terminar o julgamento a gente vai ver aí movimentações da oposição e do governo na Câmara dos Deputados. Isso aí vai se transformar num grande embate político. Gente, eu tenho atualizações aqui do caso Carla Zambelli, cujo julgamento no Supremo foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Nunes Marques, mas os processos que correm contra ela também estão andando na Justiça Eleitoral. E o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo, negou o recurso da deputada e manteve a cassação de Carla Zambelli. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou o recurso apresentado por Carla Zambelli e manteve o seu mandato cassado por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político pelo órgão. Cabe recurso agora junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O TRE de São Paulo também manteve inelegibilidade de Zambelli. Pela decisão, a inelegibilidade da parlamentar vale por 8 anos a partir de 2022. A gente ainda não conseguiu contato com ela. A Corte decidiu pela cassação do mandato em janeiro por 5 votos a 2. O voto pela cassação do deputado do mandato da Zambelli é por ela ter divulgado informações inverídicas sobre o processo eleitoral em 2022 e por ter montado uma teia de desinformação utilizando redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação. Vocês vejam que isso aqui é um outro processo que não tem nada a ver com ela ter perseguido um homem, né, portando uma arma, que é essas cenas que vocês estão vendo aí na rua. E é essa cena, né, que está levando, essa perseguição armada que está levando ao processo dela no Supremo Tribunal Federal, que está suspenso pelo pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Ontem à noite, numa live ao lado do governador Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro disse que era culpa de Carla Zambelli o fato dele ter perdido a reeleição. Zambelli, então, rebateu Jair Bolsonaro e disse: sempre o defendi, estou em depressão. Ela disse o seguinte em entrevista a Andréia Sadi, do G1: não acho justo, eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso
para as minhas costas. A relação entre os dois já não está boa há muito tempo, né? Ele culpou a Carla Zambelli pela derrota nas eleições presidenciais de 2022, nessa entrevista ontem à noite, por causa dessas cenas que vocês estão assistindo aí. Professor Nasser, o senhor acha que, a despeito desse pedido de vistas do ministro Nunes Marques, com todos esses processos que estão correndo, Carla Zambelli não escapa, né, de cassação, ela escapa de prisão? Raquel, é muito difícil, né? A prova é muito contundente e não há nenhuma dúvida que ela não tem o direito de perseguir uma pessoa na rua com uma arma e coagir uma pessoa. Pouco importa que ela tenha porte de arma na condição de deputada federal. Então, acho que dificilmente ela vai escapar. Claro que o regime inicial de cumprimento da pena, isso vai ser objeto de deliberação, a pena que ela está recebendo nesse momento, e já teve, né, maioria nesse momento, seria uma pena de regime inicial semi-aberto. Então, pode haver ainda alguma evolução nessa dosimetria daqui até o final do julgamento, mas acho muito difícil que ela escape da cassação do mandato, enquanto que, como bem destacado, o processo que correu no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele trata de desinformação, é outro assunto. Ali ela foi condenada, não é um processo penal, é um processo civil eleitoral. A inelegibilidade por 8 anos, esse já está incidindo sobre ela, portanto, hoje ela já é inelegível, porque você já tem uma decisão de órgão colegiado, ou seja, de um tribunal. Isso ainda vai subir, claro, ao TSE, mas nesse momento, Carla Zambelli já é inelegível. Ela não poderia tentar ser candidata na próxima eleição se não conseguir uma reversão dessa situação. E só um último comentário, Raquel. O Bolsonaro, historicamente, ele larga as pessoas que o apoiam diante dos problemas, né? E parece que ele tem uma facilidade ainda maior de fazer isso quando se trata de aliadas mulheres. Pois é, né? Andressa Matais, como que você avalia a situação de Carla Zambelli? A gente ainda tem uns minutinhos. Então, nesse caso, o Bolsonaro não está de todo errado, não. Realmente, as pesquisas mostraram, na época, que esse fato envolvendo a Zambelli, essas imagens ali, se eu não me engano, é na região dos Jardins, ali, em que essa cena horrorosa ocorreu, afetou bastante o eleitorado. Uns eleitores que estavam um pouco em dúvida, na verdade, se votariam no Bolsonaro ou se votariam no Lula. E a diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi de apenas 2 milhões de votos, o que não é nada praticamente numa eleição presidencial. Então, esse episódio da Zambelli não foi o único que justificou, né, a não reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único presidente não reeleito, né, desde que a reeleição foi instituída no Brasil. E esse episódio afetou, sim, em parte, esse processo de reeleição do Bolsonaro. Então, eles não falam, mas cortaram relações com a Zambelli desde que isso ocorreu, porque ele perdeu algumas pessoas que tendiam a votar nele, mesmo que não fossem ali desse campo político, mas que não queriam o Lula. A eleição no Brasil é sempre assim, né? As pessoas votam porque elas não querem o outro, não porque elas querem aquele que elas estão elegendo. Então, isso mexe muito, sim, com o eleitorado. Com relação a Zambelli também, o que me choca é esse episódio de 2022, a gente já está em 2025, ela já ocupou metade do mandato e isso ainda não terminou esse julgamento. Então, a Zambelli não podia estar ocupando esse mandato de forma alguma. O ato que ela cometeu é estarrecedor e eu queria saber se ela vai devolver o dinheiro que ela recebeu até agora, toda a cota parlamentar, por estar exercendo um mandato ilegítimo, porque ela não poderia estar no cargo depois do que ela fez, né? Inacreditável essa cena. Ótima pergunta, Andressa Matais. Andressa Matais colocando o dedo na ferida. Gente, o All News termina aqui. Eu agradeço muito a companhia do professor Fernando Nasser, tirando aqui todas as nossas dúvidas jurídicas. Professor, muito obrigada. É sempre um prazer estar com o senhor. Agradeço a minha parceira, Andressa Matais. Um beijo grande, Andressa.